Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 268. Vamos falar sobre eficiência. Bom, para quem está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fábio Deboni, um agrônomo não praticante que coloca de pé esse podcast desde 2019. Um podcast totalmente independente, que conta com o apoio de pessoas iluminadas, pessoas físicas, que contribuem financeiramente por meio do Apoia-se, link está aí na descrição, ou por Pix, que é pelo e-mail fabio.deboni@gmail.com. É nesse mesmo e-mail que eu recebo críticas, sugestões, comentários, sugestões de nomes, indicações de temas, enfim. Canal aberto sempre para trocar ideias e aprender junto, tá bom? Comento sobre a Baru Inovação Social, que é a minha consultoria. Lojinha está aberta, a gente está fazendo projetos no Brasil adentro. Quer saber mais, vem conversar com a gente. Lembro que esse podcast Impacto na Encruzilhada, desde o início, ele sempre tem trilha sonora de bandas e artistas independentes brasileiros, majoritariamente. Cada episódio você vai escutar uma banda independente e eu garimpo, é parte da curadoria do trabalho aqui, tá bom? Porque eu gosto, eu escuto, eu acompanho, eu descubro bandas novas e o Brasil é um celeiro. Quem fala que atualmente só tem música ruim, mentira. Tem muita música boa sendo produzida Brasil adentro. Só que muitas vezes ela não chega nos nossos ouvidos, a gente tem que garimpar. Então essa trilha sonora, cada episódio é uma banda desconhecida para a maioria e tá por aí fazendo som e divulgando o seu trabalho. Por que que eu trago as bandas independentes? Porque tem tudo a ver com a proposta do podcast. É um podcast independente que tenta trazer reflexões menos óbvias, né? Uma certa contramão do setor, o que essas bandas também têm feito na sua cena musical. Bom, nós estamos na 9ª temporada, rumo ao episódio 300. A gente vai chegar lá até o final de 2026, tá bom? Lembrando, para um podcast independente, nada mal, não é mesmo? Mas essa constância, essa resiliência, a gente segue nela. Resumão do episódio. A gente escuta muito esse papo sobre eficiência. Afinal, quem é a favor da gente ser ineficiente? É óbvio que a gente é a favor de ser mais eficiente na nossa vida em geral. Ocorre que esse papo de eficiência ele traz também uma outra face, que são vários efeitos colaterais nocivos. Um pouco sobre isso que a gente vai trazer aqui ao longo do papo. Bom, é claro, eu preciso agradecer a galera que passou no Happy Hour. Nós fizemos um Happy Hour agora, dia 20 de maio de 2026, durante a programação do Impacta Mais. E foi sensacional. Eu nem sei, perdi as contas de quantos happy hours a gente já fez do podcast. E é sempre um momento incrível de encontrar as pessoas pessoalmente, trocar ideia, dar risada. E também repercutir um pouco do podcast, pedir apoio. Enfim, foi sensacional. Então, passando aqui para agradecer todo mundo que passou por lá e virão outras oportunidades aí. É isso. Valeu demais. Bom, então, sem mais delongas, partiu pro episódio. Era pra eu estar deslumbrado com tantas opções que ficam na minha frente. Não consigo ficar acostumado, são muitas novidades que aparecem de repente. Chega de tanta liberdade, tem gente que nasceu pra ser obediente. Bom, a gente normalizou a tal da eficiência, né, no nosso campo social, ambiental, e eu me arrisco a dizer que em outras áreas de atuação, no próprio campo das políticas públicas, por exemplo. Afinal, quem é contra a gente ser mais eficiente? E assim a gente otimizar o uso de recursos, grana, tempo, energia, neurônio, acho que todo mundo é a favor. Mas tem outra face dessa moeda que a gente não vem dando muita bola ultimamente, que são os efeitos colaterais dessa busca desenfreada pela eficiência. E hoje tem mais apelos ainda para a gente se tornar pessoas e profissionais mais e mais eficientes. Use a IA e torne-se a rotina mais eficiente. E assim você vai ter mais tempo para pensar, para refletir sobre o que realmente importa na sua vida. Será?
Será que a gente é capaz, nesse mundo inundado de informação e de bengala digital, de identificar o que realmente importa na nossa vida? No mundo em que as pessoas estão fazendo terapia pelo chat GPT? Será que a gente é capaz de responder essa pergunta básica do que realmente importa na nossa vida? Bom, e no afã da gente se tornar mais e mais eficiente, a gente não se dá conta de que esse suposto tempo livre que a gente vai ter não passa de uma falácia, de uma armadilha. Afinal, faz aqui comigo uma rápida observação ao seu redor, amigo ouvinte. Você tem tido mais tempo livre na sua vida? Ou você segue com a sensação de que o dia precisaria ter mais do que 24 horas para dar conta de tudo que você tem para fazer? Num piscar de olhos, passou o dia e acabou o tempo. Pois bem, a ideia da eficiência que a IA e a vida hiperconectada e mega digital, tudo isso nos oferece, é bem parcial. Sim, todo esse aparato tecnológico agiliza demais a nossa vida em vários aspectos, mas também nos coloca em algumas armadilhas, seja pela perda de postos de trabalho, que já estão sendo substituídos por robôs, pela IA, pela máquina, e seja lá onde isso vai parar. Afinal, a gente só está no começo desse rolê, não é mesmo? E seja por outros efeitos complexos dessa jornada que ainda a gente sequer é capaz de identificar. Bom, e de um modo geral, a gente precisa sim ser mais eficiente, lidar com organizações, com governos, com serviços mais eficientes. Afinal, quem aguenta participar de reunião que poderia ser um e-mail criado e disparado pela própria IA? Quem aguenta ficar esperando por processos inúteis? Aliás, quem ainda fica numa fila de banco? Bom, a questão que pouco a gente nota é que a tal da eficiência é servida de bandeja para a gente num combo para lá de sedutor. Do mesmo jeito que ela, a eficiência, entrega coisas super ágeis e serviços que funcionam e aliviam o tempo da gente pra caramba, ela também traz consigo uma lógica de que quanto mais veloz, melhor. De que quanto mais eficiente, melhor. E no final do dia, de que quanto mais correria e mais superficial, melhor. Bom, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, você vai lá visitar sua mãe, seu pai, tipo, ir pegar um lanche no drive-thru daquela rede de fast food? Você vai lá, entra, dá um beijo, tira a foto, come o bolo e tchau, sai correndo? Você tira férias e sai ticando todos os pontos turísticos do seu destino, tipo a corrida de caça ao tesouro? Sim, tem gente que faz isso e muito mais, tá? Mas você há de concordar comigo que isso não faz nenhum sentido nas nossas vidas. E essa parte do combo da eficiência, e isso tem nos poupado tempo, sim, só que a gente não tem a menor ideia de como que a gente usa com qualidade e profundidade esse suposto tempo livre que tem nos sobrado. Afinal, quando você se depara com tempo livre e tempo de qualidade para você usá-lo da melhor maneira possível, eu duvido que você, eu estou falando para mim também, que a gente consiga deixar o celular e as redes sociais de lado e, de fato, interagir, seja consigo mesmo, seja com as pessoas ao seu redor. Você consegue fazer isso sem peso na consciência? Tem aquela sensação de estar perdendo algo? Está deixando algo para trás? Pois é. E assim, sem a gente perceber, a gente fica até mais tarde no escritório e acha isso normal. Fica logado o tempo todo, inclusive nas férias, e acha isso normal. E depois a gente não sabe por que essa enxurrada de burnout. Sim, os burnouts, não só por isso. Tem um monte de outros fatores, mas eles também são por causa dessa correria insana nossa, da gente ser mais e mais eficiente. E na fantástica fábrica do impacto, no campo socioambiental em geral, a ideia da eficiência ela já contaminou a nossa atuação, ela está presente. Afinal, é tanta organização, tanto projeto atuando de forma subfinanciada que cada pessoa da equipe tem que valer por 3.
Você tem que bater o escanteio, correr na área, cabecear, apitar o jogo, limpar o estádio, cuidar de tudo. E isso foi sendo normalizado. Então, obviamente, nessa história, você precisa ser mais eficiente, você precisa valer por 3. Eu nem preciso dizer que isso é uma insanidade absurda, não é mesmo? A gente tem que enxugar custos no talo, porque o financiador quer todo o recurso dele lá na ponta. A gente tem que diluir os custos administrativos no projeto, porque o financiador não aceita pagar. A gente tem que fazer chover e acabar com a desigualdade num edital de 50 mil reais. Pois é, bizarro, né? É tanta bizarrice travestida de eficiência que a gente nem se dá conta. E a gente vai levando no peito e na raça até o próximo burnout. E pior, né? Normalizando essa bizarrice toda, sem sequer parar para pensar sobre isso. Bom, por outro lado, a gente ainda segue se deparando com práticas para lá de ineficientes no nosso setor. De um lado, a gente espremendo a nossa atuação para caber no subfinanciamento crônico ou no edital magrinho. Do outro, a gente ainda vendo organizações e pessoas desperdiçando tempo e recursos. Tem muita ineficiência, não é mesmo? Vou citar algumas, mas tem muitas, tá? É o famoso turismo corporativo. Quem nunca, né? O gestor da organização que diz não ter recurso para apoiar organizações e projetos, que segue espremendo os editais lá, ele viaja lá para a gringa para participar de um evento que muitas vezes ele nem precisaria ir. Mas você sabe, né, amigo ouvinte? A viagem para o exterior com tudo pago pela organização, tudo reembolsado, é uma delícia, né? Daí você estica um dia a mais para dar aquela passeada e aproveitar mais um pouco. Quem nunca, né? Quem nunca viu isso, né? Bom, seja o turismo corporativo, seja o coffee break chique dos eventos, ou até mesmo os próprios eventos gourmetizados, e a turma com crachá da primeira prateleira do setor, sendo reembolsada por todos os gastos que teve, mesmo os pessoais. A turma marcando aquele café-reunião maroto num lugar caro, para fazer aquela reunião e, claro, com tudo sendo reembolsado pela própria organização. Sim, tem muita gordura para cortar, tem muita ineficiência para a gente ajustar. Tem muita discrepância salarial aí no setor, tem um monte de privilégio, tem um abismo de desigualdades entre as próprias organizações que supostamente lutam pela redução das desigualdades no nosso país. Pois é, tem, né? Falei alguma novidade até aqui? Inventei a pólvora? Obviamente que não. Me tirem desse inferno. São tantas coisas novas pra experimentar. Alguém me ponha no meu devido lugar. Mundo moderno. Bom, mas veja, a eficiência não pode ser salvo-conduto para qualquer coisa. Quando ela extrapola o limite do ético, do aceitável, do plausível, do justo, ainda que esses termos sejam bem subjetivos, tá? Eu quero um mundo mais eficiente? De um modo geral, sim, mas não para tudo. E mesmo que a eficiência me proporcione mais tempo livre, que em tese deveria ser visto como algo muito positivo, será que a gente tem sido capaz de saber lidar com esse tempo livre? Será que a gente tem se esforçado em aprender a lidar com o tempo livre, saber desfrutar disso, ao invés de virar uma presa fácil para aquela rolagem infinita nas redes sociais e para o consumo por impulso? Bom, e quem disse que seria fácil? Não é nada fácil. Porque lidar com mais tempo livre é, no fundo, lidar com a gente mesmo. É a gente se conectar com o nosso íntimo, com o nosso eu, e ter coragem de encarar o que a gente vê nesse espelho de peito aberto. Difícil, né? Eu sei. Eu também sigo nessa busca, tá? Mas enquanto eu estou escrevendo esse roteiro, digitando, gravando aqui, eu fico pensando no quanto a eficiência tornou a gente pessoas mais impacientes e mais superficiais. Afinal, tudo é para ontem, tudo é correria, tudo se tornou uma coisa clicou, chegou. Afinal, tempo é dinheiro, eu não sei para quem, né? E não há tempo a perder. A gente muitas vezes reproduz esses jargões sem se dar conta, né, deles.
Não há tempo a perder para quem, cara pálida? Parar para respirar e pensar sobre a vida é perda de tempo? Tirar férias é perda de tempo? Descansar é perda de tempo? Dormir bem toda noite é perda de tempo? Bom, não à toa a falácia do trabalhe enquanto eles dormem. Essa falácia vem conquistando mentes e corações por aí, inclusive no nosso campo socioambiental, e é uma lástima, é uma lástima. Bom, veja como a lógica da eficiência foi moldando a nossa própria noção de tempo e de como a gente se utiliza dele. Sim, perder horas numa fila de banco é uma puta perda de tempo. Horas em burocracias, em processos inúteis, ou reuniões que poderiam ser um e-mail, é perda de tempo. Lembra quando teve aquela greve dos caminhoneiros no governo Temer e a gente tinha que ficar um tempão na fila do posto de gasolina para abastecer? Aí, uma pura perda de tempo. Bom, aliás, tem país no mundo aí em que isso é o normal, tá? Filas quilométricas para abastecer no posto de gasolina. Bolívia, por exemplo, nosso vizinho aqui. Mas esse tempo que supostamente foi poupado em nossas vidas foi direcionado para onde? Essa é uma pergunta crucial aqui para a nossa conversa. Então, as ferramentas de IA, as tecnologias estão supostamente poupando tempo e a gente está utilizando esse tempo para quê? Para a gente ficar consumindo bobagens em redes sociais? Para a gente se anestesiar da barra que se tornou viver nesse planeta Terra em pleno 2026? Para a gente consumir mais e mais por impulso? Bom, bora falar do custo dessa eficiência toda. Do custo de quem tem pago essa conta para você clicar e ter a sua comida rápida em casa. Você clicar e aparecer um carro de aplicativo na sua porta. Para o financiador pedir para a gente resolver todos os problemas sociais de um dado território num edital de 50 mil reais. Bom, qualquer ligação com precarização laboral não é mera coincidência. Qualquer ligação com o aumento escandaloso das desigualdades também não é mera coincidência. E o resultado disso tudo? Mais sobrecarga de trabalho para as equipes já cheias de coisa para fazer. Bom, para a IA te entregar um monte de coisa pronta em segundos, qual que é o custo disso? Mais consumo de energia, de água, de terras raras, de recursos naturais? Bom, então a gente tem que incluir nessa equação essas tais externalidades. Esse termo eu não gosto dele, mas é o que se usa por aí. Afinal, essa eficiência toda não vem de graça. Ela não cai do céu. Ela tem um baita custo, muitas vezes invisível, que a gente não tem nem noção dele. Sim, o custo da ineficiência também precisa ser trazido para a mesa, sem dúvida. Não estou passando pano para a gente, para toda a ineficiência que a gente tem no nosso setor, a gente tem muita. E essa conversa da gente cortar ineficiências tem sido alvo de muito conteúdo, muito material, muita conversa por aí. As ineficiências do Estado, as ineficiências em certos mercados, em certas cadeias de valor. Quem nunca ouviu aquele candidato falar sobre a ineficiência do gasto público? Isso a gente se depara com muito mais facilidade, mas a gente precisa seguir fazendo esse debate. Eu só estou jogando luz na outra face dessa moeda, que é o lado que pouca gente observa, que é justamente esses efeitos colaterais dessa corrida desenfreada pela eficiência. Bom, outro efeito colateral que a gente precisa falar, e olhando para a fantástica fábrica do impacto, e é essa ideia equivocada de que a sociedade civil, as ONGs e os movimentos sociais têm que ser mais eficientes, têm que adotar metas e, portanto, têm que se portar como uma empresa, uma lógica de empresa. Sim, eu estou forçando a barra aqui, tá, para caricaturar mais esse ponto. Inclusive, tem oferta de formação no nosso campo aí de atuação, justamente para tornar ONGs mais eficientes nessa lógica de grande empresa. Tem que adotar meta, tem que assumir prazos apertados, tem que espremer, acelerar mais e mais. Quando o que a gente já tem visto há algum tempo é que o que a gente precisa é desacelerar, é aprofundar a nossa presença, a nossa atuação nos territórios, nas causas onde a gente circula, onde a gente atua.
Bom, então de um lado a gente tem um modelo empresarial de pau na máquina, de meta e faca no dente, para as ONGs se inspirarem e seguirem, e do outro, uma contranarrativa de que o que é preciso é justamente o contrário disso. É desacelerar, é aprofundar. Bom, sim, como em qualquer área, tem sempre um degradê de visões e possibilidades nesses dois polos. E antes da gente já tomar uma posição de qual lado nesse fla-flu a gente ocupa, um fla-flu dentre tantos outros que a gente tem hoje, não é mesmo? Bora aproveitar essa questão para pensar com mais calma. Porque tem elementos que a gente pode aproveitar nos dois polos. E há sim elementos para a gente rechaçar nos dois polos. Claro, a partir da reflexão e avaliação de cada um, cada pessoa, de cada profissional e de cada organização. E você que é ouvinte raiz sabe que o podcast aqui não fica cagando regra para ninguém. Cada um que faça a sua própria reflexão e tire a sua própria conclusão. E, como a gente já comentou aqui antes, existem ineficiências na sociedade civil brasileira, então, obviamente, há espaço para aproveitar algo desse polo aí, pau na máquina, esse polo meta para bater, sangue no olho do setor privado. Não o pacote completo, óbvio, mas tem ingredientes aí nele que a gente pode sim aproveitar. Ao mesmo tempo, também tem ingredientes do outro polo, o da profundidade, o de desacelerar, que também podem ser aproveitados. E onde a gente tende a cravar que não há a menor possibilidade de compor, ou você está num lado ou no outro, estou dizendo é o contrário, é sim, é possível identificar elementos dos dois lados e encontrar ingredientes que façam sentido para você, para a sua atuação. Afinal, a gente já anda bem cansado desse tudo ou nada, desse fla-flu em que as nossas vidas se tornaram de uns tempos para cá, não é mesmo? Se você é ONG, você é rotulado de uma coisa. Se você é empresa, você é rotulado de outra coisa. Já deu, né? Bora tentar sair dos rótulos clichê e que eles mais afastam a gente do que aproximam. Então, tem sim ingredientes úteis dos dois polos e no meio deles, encontre aí, identifique aqueles que fazem sentido para você, para a sua atuação e siga em frente. Bom, outro efeito colateral no nosso setor é sobre as avaliações de impacto, avaliações de efetividade de projetos sociais ou ambientais. Eu já falei, já escrevi várias vezes sobre esse tema e volto a repetir. Não sou contra avaliações mais quantitativas e que tentam transformar realidades complexas em números ou índices. Elas têm o seu valor e o seu lugar no nosso campo de atuação. Mas, em alguns casos, elas acabam reforçando essa lógica da eficiência de um dado projeto, de uma prática social, de uma política pública. É o famoso X reais investidos em tal atividade geram Y reais em retorno ou impactos econômicos. E assim a gente é convidado a enxergar aquele projeto na lente da eficiência quantitativa e econômica. De novo, nada contra a ferramenta em si, ela tem o seu lugar. Mas será que seu uso não tem sido adotado como um certo padrão de referência no nosso campo socioambiental? Bom, de novo, a lógica da eficiência está aí embutida sem a gente se dar conta dela. E nela, somente determinados projetos, certas práticas sociais tendem a ser mais bem reconhecidos e valorizados e outros não. Porque uns entregam uma boa relação custo-retorno, outros não. Afinal, quando a gente pensa nos resultados e impactos dos nossos projetos, das nossas práticas sociais, só entra no nosso radar o que pode ser quantificável. E todo aquele conjunto de resultados, variáveis e desdobramentos que a gente não consegue mensurar ao longo do tempo, ou não tem recurso para mensurar, não consegue alcançar a vista ao longo do tempo. O que a gente faz com isso? Bom, e um último efeito colateral e super importante e real, que a gente não pode menosprezar, é o tema da saúde mental. Não só por causa da corrida desenfreada para a gente ser mais e mais eficiente, mas também por esse fator
A gente está perdendo de 7-1 para o tema da saúde mental. Eu já falei várias vezes sobre o tema, vou deixar um link aí na descrição do episódio sobre saúde mental, mas vale sempre reforçar que a gente está tentando se transformar em máquinas, robôs, e as máquinas tentando se parecer mais com os humanos. E nessa miscigenação bem questionável, a gente segue em busca de a gente se conhecer melhor, nós como seres humanos. A gente segue em busca de tentar responder aquelas perguntas filosóficas básicas. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Bom, e há quem acredite que a IA vai responder para a gente essas e outras perguntas existenciais. Bom, eu ou você, amigo ouvinte, vai dizer para essas pessoas que não vai funcionar. Bom, deixo com você então, tá bom? Bom, para fechar, vamos falar do óbvio aqui. Vamos lembrar que a própria noção de eficiência ela traz consigo uma porrada de significados e sentidos. Não tem um único conceito, uma única corrente de pensamento sobre eficiência, mesmo entre a turma aí da administração ou da economia, tá bom? Obviamente, ninguém em sã consciência, no nosso campo socioambiental, na fantástica fábrica do impacto, vai bater no peito e assumir publicamente que é a favor da gente ser mais ineficiente. Óbvio que não, eu também não. Afinal, como eu disse no começo do papo aqui, tem muita ineficiência para a gente melhorar no nosso setor. Eu acho que aqui todos concordamos. O ponto é que, quando a gente arregaça a manga para melhorar essas ineficiências, a gente se depara com muitas abordagens, muitas ferramentas, boa parte delas mais sintonizadas com aquele polo do setor privado, pau na máquina, faca no dente. E talvez ele não faça tanto sentido para boa parte das práticas sociais, das organizações que atuam nos temas sociais e ambientais aqui no nosso campo amplo, tá bom? Bom, e sem parar para a gente refletir sobre isso, a gente compra gato por lebre, sem sacar que esse pacote não só não vai resolver a questão da ineficiência, sim, ele pode melhorar alguns aspectos, sim, da própria organização, mas ele vai trazer junto um monte de efeitos colaterais que a gente não está preparado para lidar. E como diz os colegas professores, professoras, e o que a gente faz com isso segunda-feira de manhã na sala de aula? Bom, essa é mais ou menos a pergunta que fica no ar para aquelas organizações que estão comprando o pacote da eficiência pau na máquina do mundo empresarial. O que a gente faz com isso quando os efeitos colaterais e os questionamentos começarem a surgir, não só dentro da própria organização, como na relação com os territórios nos quais eles atuam? O que a gente faz com isso? Bom, não dá para sair demitindo todo mundo, né? Igual aquele certo reality apresentado por um certo empresário aí, que é aquele famoso "você está demitido". Não dá para atuar dessa forma, não é mesmo? A gente lida com realidades bastante complexas. E aí, como é que a gente vai lidar quando a gente perceber que o pacotão pau na máquina, meta para bater, ele vai ser questionado, ele vai esbarrar na realidade complexa de um território com as suas múltiplas interfaces sociais? Pois é, está aí uma boa situação real que a gente lida no dia a dia aí da fantástica fábrica do impacto. Bom, então é isso. Então, quando a gente falar sobre eficiência, a gente possa ampliar mais a percepção sobre esse tema, trazer outras camadas desse debate, sobretudo aqueles efeitos colaterais, aqueles custos invisíveis da tal da eficiência, sobre os quais a gente pouco fala. E com isso eu não estou de novo dizendo que a gente é a favor de sermos ineficientes. Ser ineficiente. De jeito nenhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente pode debater as duas coisas aqui, sem milindres, tá bom? De peito aberto. É sobre isso a nossa reflexão de hoje. Não esquece de classificar o podcast aí no seu tocador, de comentar, espalhar a palavra, pega algum episódio que você gostou, envia aí para outras pessoas, e valeu demais por ter chegado até aqui. Espero que você tenha gostado, se cuide, um abraço e até a próxima. São tantas coisas novas pra experimentar.